Fala pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. José Ramalho. Ele é um neurocirurgião e idealizador da Andes, uma associação que conseguiu agora montar uma frente parlamentar em defesa da saúde suplementar. É uma luta do doutor já de pelo menos 2, 3 anos aí nas ruas e agora ele vem para o Rio de Janeiro e a gente aqui começa os trabalhos também pelo Rio de Janeiro. Claro que com o objetivo de resolver ou pelo menos melhorar a saúde suplementar no Brasil. Todos nós sabemos o caos que está hoje na saúde suplementar. E para você que talvez pense assim, mas plano de saúde é problema de rico. Primeiro, não é. Tá? Tem muitas pessoas com poucos recursos que se desdobram, que abrem mão de outras coisas na sua vida para pagar seu plano de saúde. E também tem um reflexo nos hospitais públicos. Porque quando você melhora a saúde suplementar, quem pode pagar fica ali e desafoga também os hospitais públicos. Então, isso é um interesse de qualquer pessoa que pensa num Brasil melhor. Há muita coisa a ser feita, muita seriedade, tem muitos problemas, tá? Que o Brasil não sustenta mais. Então, eu parabenizo o doutor pelo trabalho dele e me coloco à disposição nessa luta, como sempre. E agora a gente vai trocar uma ideia aqui sobre esse panorama geral e tudo que está acontecendo no Brasil. Muito bem-vindo, doutor. A palavra é sua. Ô, Gugel, muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Você é uma pessoa que vem somando, contribuindo. A gente teve uma conversa, você provocou essa reunião para a gente discutir o tema, até para você entender. Você teve acesso a isso há mais de um ano, né, em Brasília, quando a gente estava nesse trabalho, lá no começo, e desde então a gente recebeu o seu apoio. E você é o fator responsável por catalisar o direcionamento desse trabalho e as ações aqui no estado do Rio de Janeiro, que precisa de uma atenção excepcional por conta do panorama que vem acontecendo no Unimed-FERJ, uma problemática importante, grave, uma desassistência de um número significativo de pacientes que pagaram a vida toda para ter acesso ao tratamento. É importante a gente frisar que não é um problema restrito ao estado do Rio de Janeiro. A problemática da saúde suplementar, ela abrange todo o território nacional, todos os níveis sociais. Então, não é um problema relacionado aos planos de menor custo. Todos, independentemente do nível social, estão submetidos às irregularidades que foram estruturadas pelos players, pelos empresários do setor. E esse é um dos grandes papéis, é a gente trazer esse diagnóstico, apresentar o problema, porque a sociedade precisa entender. A população brasileira, a população carioca, a população do Rio de Janeiro precisa entender o que está acontecendo. Com certeza, irmão. E aí a situação é tão grave, né? tão ruim, meu amigo. A gente tem, por exemplo, eu estou vivendo um problema agora na família, tá? Uma pessoa da minha família teve AVC e a Unimed se tornou a maior inimiga da nossa família, porque a Unimed parece que quer que o nosso familiar parta dessa para melhor, porque não é possível. Eu nunca vi tanto descaso, tanta negativa. Você é amigo do plano de saúde enquanto você paga ele e não usa. Isso. À medida em que você começa a usar e que você precisa usar o plano de saúde, ele vira seu maior inimigo. Né? E aí, nesse sentido, a gente precisa ter acesso a essas informações que você vem colhendo ao longo desse tempo, de que há um aparelhamento de negativas, feitos inclusive por quem não é médico. Não é isso, doutor? E isso é uma covardia e, bem falado até pelo senhor ontem, isso é um assassinato, isso é um homicídio, né? E deveria ser tratado dessa forma, porque nós estamos falando de vidas. Então, nos fala um pouquinho, por exemplo, dessa dor que é muito grande e que custa a vida das pessoas, que é a negativa de tratamento, negativa de exame pelos planos de saúde, e a campeã dos problemas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, pelo que eu entendi, é a Unimed, né? No caso nosso, é a Unimed que está fazendo isso. Veja, esse problema não é específico da Unimed. No estado do Rio de Janeiro, a gente sabe que ela tem um protagonismo desfavorável nesse setor, tem um problema extremamente grave no âmbito, o que é curioso, porque o estado do Rio de Janeiro é onde é sediada a Agência Nacional de Saúde. Né? E recentemente a Federação de Hospitais informaram que vão parar de atender a Unimed por conta de uma dívida de 2 bilhões de reais. Tá? Então a gente precisa entender a problemática do setor hospitalar, porque sem a receita ele não consegue pagar funcionários, pagar insumos para poder prestar o serviço. O que você coloca, meu caro, é a automatização da negativa. Isso explica o porquê que você, consumidor, quando tem a necessidade de um exame, quando tem a necessidade de um procedimento, você não consegue.
Você tem uma negativa, sem uma justificação plausível, sequer você tem acesso a saber quem foi o responsável pela negativa. A gente vem documentando que essa automatização da negativa é um dos principais braços que permitiram que os planos de saúde tenham lucros tão expressivos nos últimos anos. Então, o que é que acontece? O papel do médico auditor, que é um ato médico, a auditoria tem que ser feita por médico, está sendo feita por profissionais que sequer têm formação em medicina. Então, a gente tem tratamento de câncer negado por profissional formado em administração de empresa. E será que tem máquina? Será que esses caras já estão usando aplicativo ou inteligência artificial? O que você acha disso? Ou tem algum dado sobre isso? Veja, a utilização de inteligência artificial nesse sentido, ela é vetada, tá? No Brasil. Lei proíbe. Ela é vetada. Mas qual o ponto importante nisso? Sequer é inteligência artificial. Inteligência artificial, você estimula que exista um processamento, uma análise... Um pouco melhor, e né? não é. Sim. É a automatização. Então, empresas de auditoria terceirizada, uma em especial, que eu vou poupar o nome aqui, mas eu acho que brevemente na mídia a sociedade brasileira vai ter um acesso muito claro a saber quem é, que é propriedade de plano de saúde. Ou seja, os planos de saúde são donos da principal empresa responsável pelas auditorias e negativas de planos. Isso é um dado fatual, então, na verdade, a empresa que é responsável por autorizar ou recusar os exames é funcionária da empresa que deve pagar o tratamento. É propriedade dos planos de saúde, exatamente. Empregada. Empregada. Né? Empregada. A pessoa que é responsável por avaliar se você merece aquele tratamento ou não, trabalha para quem é responsável por pagar aquele tratamento ou não. A gente vai um pouquinho mais a fundo, Gugel. A gente anexou uma denúncia no Ministério Público Federal sobre isso, está protocolada, documentação de que grupos financeiros apontaram um crescimento de 25% na sua lucratividade após a adoção dessa metodologia de automatização de processo de auditoria. Então, o que acontece de fato é que eles emitem um parecer, texto padrão, e é como se fosse modelo. Se você quiser negar isso aqui, esse é o modelo, responde. Não precisa de 10 segundos. Em 10 segundos o parecer está feito. Então, é a automatização do processo de auditoria. O profissional médico, quando ele tenta o diálogo com o médico auditor, que é o que deveria acontecer em todos os casos, um diálogo técnico. Se o médico indicou no tratamento de forma ética, de forma pertinente, ele não tem preocupação em discutir esse caso com absolutamente ninguém. Da mesma forma, o médico auditor, ele não pode ter a limitação de ter um diálogo franco, objetivo e claro. É importante a gente frisar aqui para a sociedade brasileira. Nós, como médicos, o seu médico, quando indica o seu tratamento, ele não pode indicar um tratamento esperando um retorno financeiro, um ganho. Ele não pode. Ele indica o tratamento de acordo com aquilo que é melhor para você, para a condução da sua doença, para a sua necessidade. Da mesma forma, o médico auditor, ele não pode negar um tratamento para garantir o lucro de plano de saúde. O que é que vem acontecendo no país? Isso vem sendo implementado de forma automatizada, e algumas operadoras e algumas empresas terceirizadas de auditoria subtraíram o médico auditor dessa função. E substituíram o médico auditor por técnicos de enfermagem, administradores de empresa, enfermeiros, profissionais de nível técnico. E aí a gente tem que trazer o seguinte questionamento. Se o ato médico de auditoria é um ato médico, exercer um ato médico sem a qualificação, a gente tem que questionar exercício legal de profissão. Com toda certeza. São empresas que estão promovendo lucro de planos através do exercício legal de profissão. E a gravidade maior é isso. O que elas estão fazendo é para aumentar o lucro. Eu vou até repetir isso, cara, que assim, é um ponto muito interessante isso, né? Ou seja, só para você entender, você que está nos vendo agora aí, traduzindo, né, simplificando o que ele está dizendo. Você tem um problema de saúde, você precisa de um tratamento, de um medicamento, de um exame, tá? A pessoa que nega isso não é formada em medicina. E o que isso prejudica, tá? Nessa condução? O médico não tem mais acesso a essa suposta auditoria. E ainda mais grave que ele está trazendo aqui, que o doutor está trazendo, as empresas responsáveis por fazer essa auditoria que deveria ser idônea, deveria ser isenta, deveria ser imparcial, trabalham para as empresas que devem pagar esse tratamento. Então você, médico, você que tem plano de saúde, presta bem atenção nisso. Inclusive comenta aqui com a gente qual é o seu problema, o que você tem. Vem com a gente, isso é um convite a todas as pessoas que não aguentam mais
a forma como os planos de saúde estão tratando, seja os profissionais de saúde, que são honestos, decentes e querem trabalhar com dignidade, e os pacientes, os consumidores. Entrem conosco nessa luta, que essa luta é dura, é pesada. Tudo que se trata de dinheiro no Brasil é pesado, mas ela é digna. E a gente precisa vencer esta batalha. Não é isso, doutor? Não apenas precisamos, como vamos. Sim. Como vamos. Há 2, 3 anos esse trabalho foi iniciado, esse enfrentamento foi iniciado. A gente vem trabalhando com diagnóstico, em levantar as informações, os documentos. Tudo que a gente está trazendo aqui está muito bem fundamentado, muito bem protocolado, já nas instituições que são responsáveis pelas investigações. Então, um dos principais pontos é esclarecer esse modelo atual de automatização negativa. É exatamente isso. É negado, é interferido o tratamento de forma automática. Porque desta forma o paciente não tem acesso ao tratamento. Essa metodologia, ela foi trazida do modelo americano, DDD, Delay, Deny, Defend. Você atrasa o tratamento, delay, você atrasa a autorização do paciente ao tratamento. Boa parcela dos pacientes desistem, morrem, e aí se você não autorizou, você tem margem de lucro direta por esses pacientes que não fizeram o tratamento indicado. Se esse paciente superar essa primeira fase, que é a do atraso, você nega. E aí boa parte dos pacientes também desiste depois dessa negativa. Ou tem um desfecho desfavorável que perde a janela de tratamento. Se o paciente luta para garantir o acesso ao tratamento na justiça, que infelizmente hoje no país é uma das únicas alternativas, não atuou. O número de processos contra planos de saúde explodiu nos últimos 2 anos. São mais de 350 mil processos nos últimos 12 meses. Existe um relatório do Conselho Nacional de Justiça muito pertinente que mostra que desses 350 mil, de mais de 300 mil processos contra operadores de saúde, boa parte deles são para garantir os tratamentos que são negados. E em 85% das vezes, em média, eles são deferidos a favor dos pacientes. Por quê? Porque os pacientes estão recorrendo à justiça para ter acesso ao tratamento que eles têm direito, porque eles pagam. Então não é uma concessão de um favor, é um direito que eles efetivamente têm. E aí a última etapa é a defesa. Defesa no âmbito jurídico, no âmbito institucional, no âmbito político. Vou dar um exemplo dessa defesa. Criaram a narrativa que o problema da saúde suplementar era o excesso de judicialização, como se pacientes e advogados estivessem agindo de má fé para processar planos de saúde pela negativa. Eu nunca vi um advogado na porta de um hospital colhendo paciente para processar plano. E isso é uma coisa que a OAB, inclusive, tem que entrar de forma feroz, porque a advocacia é predatória. Então quer dizer que eu não posso ser especialista num assunto? Quer dizer que se eu sou o melhor naquele assunto, assim como um médico, é natural que as pessoas me procurem para isso. Inclusive isso é reconhecido até para licitações. Dispensam licitações em alguns casos quando o advogado é especialista, né? Então, que assim, essa linha de pegar um escritório especialista e transformá-lo em advocacia predatória é um dos maiores absurdos jurídicos que eu já vi. Como você falou, então quer dizer que o cara fica lá no leito lá, toma aqui, ó, vamos processar, toma aqui, ó, você aí que tá com problema, processa aí, o caramba, vem no escritório fulano, ciclano, beltrano. Não é assim, gente, não é assim. Eu tô te falando, na minha família tem um caso que nós seremos obrigados a processar o plano de saúde. A gente quer? Não, cara, ninguém quer estar enfiado num processo, num tribunal, para exigir uma coisa que já tá pago, que é direito. Aí o pessoal vai falar assim, dano moral. Que dano moral, cara? No Brasil, dano moral é ridículo. O cara te dá R$1.000, R$2.000, R$3.000, por grandes constrangimentos, por grandes absurdos. Então, não dá. Se fosse nos Estados Unidos, tudo bem. Aí poderia falar que o dano lá, moral, é respeitado. É tratado da forma que tem que ser tratado, na dosimetria certa. Aqui não, aqui o cara... Meu irmão, o que eles fazem contigo, que as concessionárias, por exemplo, que as empresas de aviação fazem com você, tu chega lá, R$2.000, R$3.000, R$4.000, perdeu uma mala, perdeu X em bens, 4.000, pelo amor de Deus, é uma brincadeira, piada, mas vamos lá, doutor, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui e falar sério. Falamos de piada, vamos falar de coisa séria agora. É extremamente perverso, Gugel, é extremamente perverso o que está sendo feito. Veja,
essa defesa por eles promovidas criam essas narrativas, são narrativas, né? Criam narrativas e aí muitas vezes com articulação direta na mídia, com articulação no judiciário, com articulação política, eles tentam vender isso como verdade, né? A gente sabe onde isso foi criado, né? Sabem que em qual governo totalitário essa imposição de narrativa repetitiva, propaganda, para se tornar verdade, e isso não vai ter sucesso porque nós não vamos permitir que isso tome sucesso, porque nós vamos combater com a verdade, com um enfrentamento, com fatos. Esse é um dos grandes papéis, até isso. A grande importância da frente parlamentar, com mais de 205 deputados federais fazendo essa apresentação. Mas voltando, a defesa ela é tão maléfica, ela é tão maquiavélica, que o papel é informar que o processo, o paciente tem acesso, ele tem que lutar depois para que ele seja devidamente obedecido. Existe um parecer de um OAB que afirmou de forma muito clara uma questão que é muito notória. As operadoras estão descumprindo de forma sistemática as ordens judiciais. Ou seja, mesmo com ordem judicial deferida, não cumpre. Por que não cumpre? Porque eles conseguiram estruturar um modelo que eles não cumprem e fica por isso mesmo. Se você descumprir uma ordem judicial e se eu descumprir uma ordem judicial, multa a gente vai pesada. Preso e com razão. Em multa pesada. Né? A ordem judicial se cumpre. Né? Eles não cumprem. Não cumprem. E nada acontece. Né? E nada acontece. Meu Deus. Então, esse modelo que foi implementado, ele precisa ser exposto. E esse trabalho que você está fazendo aqui, eu agradeço muito a esse espaço que você está fazendo e trazer isso para o Rio de Janeiro, para que a sociedade... Porque quando você apresenta, 25% da população brasileira paga plano de saúde. 53 milhões de brasileiros. É uma parcela muito grande da população. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Dificilmente um plano de saúde hoje para 4 pessoas, numa família padrão, por assim dizer, vai ter um custo menor do que um salário mínimo. Tem um custo menor do que um salário mínimo. Então, essa metodologia onde os pacientes têm uma negativa automatizada de tratamento estão tendo dificuldades até para ter acesso no âmbito judiciário. O que é mais grave, existe uma saturação do poder judiciário, uma sobrecarga do poder judiciário, tá? Por conta desse aumento de demanda. Por quê? Porque as entidades que deveriam fazer esse trabalho de fiscalização, de enfrentamento contra as irregularidades promovidas pelos planos de saúde, hoje elas fazem o papel de tomar café. É um tomar café, é narrativa semelhante, é uma discussão fraternal, é a narrativa que temos que discutir a sustentabilidade. Não, nós temos que discutir a integralidade, a integridade da vida das pessoas que está sendo prejudicada por conta do lucro de outros. Meu Deus. Amigo, o Brasil está virado ao avesso. Né? Você está falando aí, eu me lembrei aqui de um assunto que nós falamos ontem, inclusive. Cara, a gente tem por um lado, vamos lá, a gente estava discutindo a questão de criar mecanismos para que pessoas doadoras de medula óssea, né, que a gente estava discutindo, por exemplo, melhorar e aumentar o banco de dados para pessoas que queiram doar medula óssea. E estávamos discutindo se a gente poderia, de alguma forma, obrigar algumas pessoas a fazer o cadastro, ou seja, só para ver se tem compatibilidade, não é para o cara doar. Doar, ele doa se quiser. E eu sugeri, por exemplo, que políticos fossem obrigados a fazer esse teste de compatibilidade. Porque se o político quer servir a sociedade, então que ele comece servindo isso, servindo assim, salvando vidas. Aí a gente chegou na questão seguinte, não podemos obrigá-lo a fazer isso, porque o método pode ser invasivo. Agora, olha como é que isso funciona. Para isso nós não podemos, tá? Mas o Rio Grande do Sul está obrigando e processando os pais de crianças para tomar vacina. E a vacina não é invasiva? Então, quer dizer, eu posso obrigar eles a tomar vacina, crianças, inclusive, eu processo eles para isso, e eu não posso, por exemplo, colocar na lei que você quer servir a sociedade como político? Então comece fazendo bem, comece salvando vidas. Militar não se negaria, tá? Mas eu tenho certeza que se tivesse um planejamento para isso, e nós vamos trabalhar essa lei, doutor, se Deus quiser, vai ser um dos trabalhos da frente, nós vamos trabalhar para que isso aconteça e vamos enfrentar, né? Não tomou, porra, por causa de uma vacina, não tomou passaporte das pessoas, não fez um monte de coisa. Então, por que não podemos fazer isso para salvar vidas, né? Então, esse é o Brasil de hoje, é o que nós estamos vivendo. Pois não, doutor? Veja, Gugel, é uma ideia excepcional, que foi trazida a nós por você.
nosso amigo Beto, tá? Que mostra uma acessibilidade promovida por uma pessoa que teve um caso pessoal de sofrimento por conta da dificuldade de acesso ao transplante de uma pessoa querida, tá? Que chamou a atenção. E esse é um dos grandes pontos importantes, né? Eu sou um exemplo vivo de que eu, como médico, não tenho veia política, não tenho aptidão política, não tenho objetivação política alguma, mas a luta no âmbito da saúde, principalmente a saúde suplementar brasileira, é uma missão que eu respondi. Eu sei a quem eu respondo, a quem eu vou prestar conta no final dos meus dias e quero prestar uma conta satisfatória. Quando idealizamos a ideia da frente parlamentar, o entendimento inicial era de puramente o enfrentamento a essas irregularidades. Mas veja, esse trabalho permite que a gente tenha acesso a ideias maravilhosas como essa, que tem como objetivo o quê? Aumentar a disponibilidade de potenciais doadores de medula óssea. Isso é maravilhoso, meu caro. Isso é maravilhoso, até mesmo porque, através de uma estruturação, da gente consiga montar uma estrutura de benefício, uma estrutura de reconhecimento, de premiação daqueles indivíduos que mostrem a coragem, que mostrem a sensibilidade de cuidado com o próximo, de se promover como potencial doador, não é nada sumário, mas como potencial doador, e no momento de uma necessidade de uma criança precisando de uma doação, muito assertivamente vai ser tocado no seu coração, Deus toca no coração para que possa ajudar a salvar aquela vida. Então, assim, é uma ideia excepcional e que eu tenho todo prazer e tenho toda gratidão por ter sido trazida a nós para que nós possamos iniciar esse trabalho de apresentar isso, apresentar o texto, apresentar aos parlamentares, apresentar esse trabalho, articular para garantir que esse projeto, entre outros, seja efetivamente efetivado e transforme a vida de 200 milhões de pessoas. Então, eu agradeço muito por isso e conto comigo, pessoalmente. Pô, é isso aí. E vamos evoluir, né? Vamos criar a redação inicial, né? E eu faço aqui um convite a todos que tenham alguma contribuição para idealizar esse projeto, onde, no meu entendimento, deveria ser obrigatório para políticos, tá? Que fizessem um teste de compatibilidade, não só de medula óssea, mas de todas as doenças que hoje dependem de um doador. Porque à medida em que você encontra mais rápido um doador, você tem maiores chances de salvar aquela vida. E aí, se a pessoa vai doar ou não, aí é outra história. Mas eu tenho certeza, quem recebe uma ligação, tem uma criança de 5 anos, de 10 anos, precisando da sua medula óssea, precisando do seu carinho. Você se importa em doar? Eu tenho certeza que isso é um gesto que qualquer ser humano do bem teria o maior prazer em fazer. Eu não tenho dúvida disso. Então, se você tem alguma ideia e quer colaborar com esse projeto, esteja aqui, Dr. José Ramalho, e aqui a nossa página que vocês estão vendo esse podcast hoje. Doutor, vamos lá, continuando. E aí? Conta pra gente aí mais sobre o nosso trabalho. Meu caro, veja, a problemática da saúde suplementar, a primeira questão é a automatização de negativas, precisa ser combatida. O trabalho de enfrentamento ele já começou. Tá? O Conselho Federal de Medicina, de forma muito assertiva, de forma muito competente, estruturou uma nova resolução, Resolução 2448, que ela ratifica o que já era dito, ela reafirma. Então, ela deixa claro o que já era de ciência, mas que precisava de mais clareza, que para fazer auditoria tem que ser médico. E o médico, quando faz auditoria, ele não pode agir para garantir lucro de plano de saúde. Ele tem que agir para garantir a integridade do paciente. Todo ato médico ele é versado na integridade do paciente, no bem-estar da pessoa. Essa nova resolução, ela fala que para o médico negar o tratamento, ele tem que dialogar, tem que conversar diretamente, médico e médico, e ele tem que examinar o paciente, porque é uma questão que é moral, não é uma questão ética puramente, é uma questão que é moral. Se quem indica o tratamento do paciente examina, acompanha, quem nega o tratamento, quem disse que a pessoa não tem a doença, que não precisa do tratamento, não tem que examinar? Sim. Tem que examinar. Aí vejam, essa resolução ela já está em vigor desde o final do ano passado e ela vem sendo criticada por planos de saúde, pela ANS, que emitiu uma nota tentando, de certa forma, pedir esclarecimento e constrangimento do Conselho Federal de Medicina por emitir algo que é prerrogativa do Conselho Federal de Medicina, que é a defesa e a promoção e disciplinamento do ato médico. É prerrogativa do Conselho Federal de Medicina. Conselho Federal de Enfermagem, Gugel,
sugeriu acionamento judicial contra o Conselho Federal de Medicina para derrubar a nova resolução. Aí olha a gravidade disso. Por quê? A gente não está questionando aqui a auditoria em enfermagem, ela é importantíssima, tá? Enfermeiros auditores têm um papel extremamente importante, mas a auditoria em enfermagem audita procedimentos em enfermagem. Por que o Conselho Federal de Enfermagem buscou, na Justiça, derrubar a nova resolução de auditoria médica? É a confissão de que eles estão efetivamente fazendo nos últimos 3 anos a auditoria médica. Como é o nome disso? Exercício legal de profissão. Exercício legal de profissão. Nessa semana, a Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, que é uma sociedade que, perdoe, mas a legitimidade tem que ser questionada, porque ela não é validada pela AMB, como deve. A minha sociedade, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, é validada. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia é validada, assim como as demais sociedades de classe. Essa sociedade não é validada pela AMB, é um fato. E ela participou ativamente da construção da nova resolução. Ela foi convidada pelo Conselho Federal de Medicina para discutir a nova resolução. Ela estava no grupo de discussão da Câmara Técnica. E ela, após a divulgação, ela vem atacando diretamente o Conselho Federal de Medicina e essa semana divulgou que vai e que protocolou um mandado de segurança para derrubar a nova resolução. Ela está servindo os médicos auditores que querem trabalhar de forma ética, ela está servindo a integridade dos pacientes que dependem de uma auditoria ética, ou ela está servindo o interesse financeiro de plano de saúde que quer manter um modelo vicioso de negativa automatizada? Quem ela está servindo? Com certeza, isso tem que ser verificado com muita atenção, né? Muita lupa. Vou simplificar aqui, sintetizar. Por favor, né? Gugel. Sim. Então, a gente hoje tem, tá? Em questão de planos de saúde no Brasil, a gente tem, por um lado, os pacientes, muitas vezes morrendo por negativa de atendimento, e nós temos os médicos sendo coagidos a aceitar determinados procedimentos. Isso não sou eu que estou dizendo, o doutor traz relatos concretos. Ontem nós conversamos com diversos médicos que relataram, muitos têm medo, porque dependem do plano de saúde para subsistência, tá? Mas relatam, se a gente não fizer do jeito que eles querem, se a gente colocar tal procedimento, a gente é descredenciado. Aí não recebem, quando insistem, eles autorizam e depois não pagam para criar um prejuízo financeiro aos médicos, né? E tudo isso precisa ser corrigido. Primeiro, precisa ser esclarecido, a sociedade precisa entender e precisa ser corrigido. É simples assim. Esse procedimento, na minha opinião, criminoso, tá? Exato. Criminoso não pode prosperar num país que se diz democrático. É tão grave, Gugel, eu quero fazer esse exercício aqui com você. Imagine, Deus nos livre, mas imagine um familiar nosso com câncer. E você procura um médico que você tem confiança, aquele médico que você tem confiança que vai cuidar da sua mãe, da sua filha, do seu filho, que foi diagnosticado com câncer. E você na consulta com esse profissional, ele afirma, o melhor tratamento para a sua filha é esse, mas eu não posso prescrever, porque se eu prescrever o melhor medicamento, o plano de saúde me descredencia e, em alguns casos, uma certa entidade que tem abrangência em todo o país, ela estabeleceu que se o médico prescrever determinado tratamento, ele tem que pagar do bolso dele. Meu Deus do céu. Pagar do bolso dele. O oncologista ele é coagido a pagar do bolso dele. E se ele não pagar do bolso dele o tratamento, ele é expulso. A gente tem um estado do país onde determinada operadora, 95% das vidas dos pacientes que têm plano de saúde são de determinada operadora. E se o oncologista prescrever o tratamento, que é o mais indicado, independentemente do custo, porque o papel dele é indicar o tratamento, não é estar fazendo o controle de custo maior ou menor, ou tampouco indicar para ter retorno financeiro. Também não é pertinente isso. Ele tem que indicar o que é melhor para o paciente. Então imagine a sua filha e o médico fala, eu não posso indicar o melhor, sugiro que você procure outro profissional porque eu não posso nem lhe dar o laudo. Se eu lhe der o laudo, indicando o tratamento, você entrar na justiça e a justiça vai garantir o seu direito, o plano de saúde vai me perseguir. Olha o grau. Meu Deus do céu. Que se tornou a saúde suplementar. Olha o caos. E aí a gente fala isso, parece que é algo absurdo, mas nós, médicos, infelizmente,
Estamos vivendo isso nos últimos 2, 3, 4, 5 anos. Já acontecia isso, mas de forma muito mais velada, mas por conta do aparelhamento das instituições que deveriam fiscalizar e combater isso, eles perderam o medo, eles perderam o temor. Então agora eles agem de forma explícita. Tem relatório. Você tem que assinar aqui. E se você prescrever, você vai ser suspenso. Eu passei por isso. Então, você, Gugel, na sua experiência, essas pessoas têm ou não têm que ir para a cadeia? Tem. São criminosos. Imagina quantas vidas não se perdem por causa disso. Imagina quantas pessoas hoje não perdem a vida por não poder receber o tratamento adequado. E voltamos lá atrás de um plano de saúde que ele pagou a vida inteira. A vida inteira. A gente tem casos onde o cara paga plano de saúde desde os 19, 20, dos 10 anos de idade, e o cara não precisa nunca na vida dele. Quando o cara chega na velhice dele, que ele começa a utilizar, acontece isso. Ou pior. É difícil saber o que é pior. Ou então acontece o que a gente tem documentado, que é o descredenciamento unilateral. O paciente passou 20, 30, 40 anos pagando com dificuldade. Poderia ter comprado uma casa melhor, poderia ter feito viagens com a família, poderia ter investido na educação melhor dos filhos. Sim. Mas ele teve a ciência de que precisava ter uma segurança porque não queria depender unicamente do Sistema Único de Saúde. E aí, no momento de fragilidade, ele precisa do tratamento e, quando não está negado, quando ele não tem que colocar na justiça, ele recebe uma carta do plano dizendo que ele foi descredenciado. Ou recebe uma carta do plano dizendo que o plano de saúde subiu 150%. 50%. Que loucura. Por quê? Porque daí ele não consegue pagar. E aí a operadora fala, não, mas eu não expulsei o paciente, eu não descredenciei. Eu só criei um reajuste que não tem nenhuma fundamentação legal ou contábil para garantir que ele não consiga mais pagar e aí ele não vai ter o acesso ao tratamento. Então eu passei 30 anos recebendo e na hora de eu devolver aquilo como serviço contratual, eu não devolvo. Em essência, vamos trazer essa mensagem aqui. Imagina que você é contratado para prestar um serviço, passa 30 anos recebendo para prestar o serviço e na hora de você entregar o serviço, você não entrega. Eu vou fazer duas considerações, cara. Uma deve até gerar polêmica e ataque, né? Mas paciência. Entendam como quiser. Eu vou falar uma coisa bem dura, tá? Mas eu na minha cabeça aqui, eu acho que a gente caminhou para um ponto onde, para resolver o problema da saúde no Brasil, ou você tem que acabar com os planos de saúde, ou você tem que acabar com o SUS. Aí vai vir a pessoa, acabar com o SUS, pelo amor de Deus. Vou explicar, calma. Vou explicar. Vamos lá. Você tem um sistema híbrido, tá? E o SUS, muitas vezes, é obrigado a arcar com a despesa que o plano de saúde gera. Tá? Que o plano de saúde gera. Então, o plano de saúde ganha dinheiro, não cumpre com seu papel e deságua no SUS. Tirando de quem? De quem não tem condições de pagar. Sobrecarregando o sistema de quem não tem condições de pagar. Então, se você acaba com o SUS e coloca só plano de saúde, por exemplo, tá? Não é o melhor. Eu preferia acabar com os planos de saúde. Não tá ruim, não estão dizendo que tá ruim? Então não faz, pô. Eu não entendo empresa que fala assim, mas eu só tomo prejuízo. As empresas aéreas só tomam prejuízo. Está aberta por quê, meu filho? Por que está aberta? Por que está explorando o mercado, então? Se tu não está dando lucro o plano de saúde, o que eu acho que é uma grande mentira, fecha as portinhas, meu querido. Vai embora, vai para outro país, pô. Vamos trazer os números? O setor sempre criou essa narrativa de que, porque não tem lucro. Vamos lá, o lucro dos planos de saúde no Brasil, lucro líquido, tá? Estou trazendo lucro líquido. De 2023 para 2024, cresceu 271%. 271%. No ano de 2024, esse lucro bateu 11,1 bilhões de reais. Só nos primeiros 6 meses de 2025, já bateu mais de 12,9 bilhões de reais. Ou seja, em 6 meses superou o lucro recorde do todo ano de 2024. No terceiro trimestre já bateu 17 bilhões de reais, a estimativa é que supere os 21 bilhões de reais no ano de 2025. Então essa narrativa de que não dá lucro, os números estão refutando. Tá? Não vamos demonizar o lucro, mas a metodologia como o lucro está sendo obtida precisa ser exposta. Sim. Consideração em relação, veja, acabar com
a saúde suplementar no Brasil, eu não acredito que seja o caminho, muito menos a discussão do SUS, que, com todas as dificuldades, é quem está sustentando, muitas vezes, tratamentos oncológicos. Então, deixa eu só concluir para você, porque eu sei disso, tá? Eu sei disso. O cara tem plano de saúde, ele acaba indo para o INCA, acaba indo para os órgãos públicos, para poder. Porque o plano de saúde deixa o cara na mão. Quando eu falei assim, eu vou falar uma coisa bem dura, é justamente para ver se a gente consegue pegar o cidadão e falar, meu irmão, acorda. Esse é o panorama. Tá ruim para todo mundo. Acorda, meu amigo. E quando eu falo assim, ó, quando você diz acabar com o SUS, é porque o governo vai ter que pagar plano de saúde para todo mundo. E o que eu falei, não concordo. Não concordo com isso. Agora, acabar com os planos de saúde, eu já vejo algum sentido. Nem que seja para substituir por seguros. Tá? Mas eu entendo assim, você como médico, e sei que isso é uma utopia, isso não vai acabar. Mas então, vamos acabar com a sacanagem, porra. Se não vai acabar, se isso é uma utopia, vamos acabar com a sacanagem. Todo mundo ganha. Hoje, quando eu comecei esse trabalho, há 3 anos, eu escutei não uma, não duas, não 3 vezes que, Ramalho, você é neurocirurgião, tá? Você não tem nenhum acesso político. Quem é você para ir para Brasília para mostrar? Isso não foi um projeto, né? Isso foi uma necessidade, porque eu tentei todos os canais. Eu tentei o Conselho Regional de Medicina do meu estado, que claramente promoveu a impunidade dos denunciados, e até hoje promove a impunidade, e eu espero que o Ministério Público Federal haja de forma proporcional a essa grave problemática que foi documentada no meu estado. Eu fui a Brasília como último recurso. Nós temos hoje materializado um requerimento, um protocolo de CPI, graças ao trabalho do amigo seu, pessoa que você conhece, deputado Rodrigo Valadares, do Sergipe, que é uma pessoa excepcional, que é o grande responsável, grande parlamentar, filho de Deus, que vive sua religião com integridade, com valor e com verdade. Eu tenho um carinho e uma gratidão pessoal ao deputado Rodrigo Valadares, porque tudo que está sendo feito e estruturado é graças à sensibilidade dele, coragem dele de enfrentamento e permitindo que a gente tenha acesso a esse trabalho. Então, eu ouvi muitas vezes que era utopia, que era impossível. E hoje aqui estamos. Tivemos um exemplo disso, né? Tivemos um exemplo. Temos uma CPI que está na mesa do presidente da Câmara há 6 meses, e aí eu questiono qual a dificuldade do presidente da Câmara, que é médico, em entender a gravidade do que está acontecendo. Temos uma frente parlamentar que vai atuar de forma objetiva. Já emitimos uma nota ontem de forma muito clara, defendendo o Conselho Federal de Medicina, defendendo a nova resolução e deixando claro que nós não vamos permitir ataques às ações que garantam a integridade do acesso à saúde dos brasileiros. Sim. Não vamos permitir que isso aconteça. Perfeito. Esse é um comprometimento pessoal e todos aqueles que, assim como vocês, estão comprometidos com o trabalho, todos os parlamentares que estão envolvidos nesse projeto e são de todos os partidos políticos. Temos que ser claros. Não existe um partidarismo específico. Saúde não tem lado. Não tem lado, não tem partido. Saúde, doença não tem lado. Não tem lado. O caminho, na nossa visão, existe todo um projeto de reformulação do setor, de reestruturação do setor, e nós vamos prosperar nisso, principalmente agora com a estruturação da frente parlamentar, mas o caminho é garantir que quem deveria investigar e não investigou seja punido. Sim. Primeiro. Que quem está responsabilizar, né? Na sua pessoa física. Sim. Na sua pessoa física, quando começarmos a colocar na cadeia diretores, gestores que estão agindo propositalmente para retirar do paciente o acesso à saúde no momento de fragilidade, quando os primeiros forem para a cadeia, nós resolvemos boa parte do problema. A importância da CPI é catalisar e acelerar parte da investigação. Nós sabemos muito já temos vários nomes, já temos vários documentos, mas esse trabalho precisa seguir. Então, o caminho é expor o que está acontecendo, promover a punição exemplar dos responsáveis, corrigir as falhas, e esse trabalho já foi iniciado. O trabalho do Conselho Federal de Medicina na nova resolução é um trabalho excepcional e eu tenho que manifestar aqui o reconhecimento desse trabalho daqueles que nós temos ciência que atuaram ativamente na estruturação desse trabalho. Dr. Francisco Cardoso, de São Paulo, Dr. Diogo, doutora Rosilane Rocha. Não estou dizendo que os outros não colaboraram, mas nós temos ciência do trabalho assíduo desses para garantir que essa nova resolução fosse implementada, e a minha gratidão como profissional médico pelo compromisso deles com a integridade e a ética na medicina. Fizeram o seu papel, então tem minha gratidão e meu reconhecimento precisa ser manifestado. Tiveram outros que tentaram barrar. Nós sabemos, não vamos citar aqui. Tá? Mas o tempo vai mostrar de forma bem clara quem tentou barrar o trabalho, quem está tentando barrar o trabalho. Então, a punição, a identificação, a investigação é o primeiro passo para reconstruir. E a gente vai reconstruir, não é um trabalho utópico, principalmente porque até pouco tempo, meu caro,
Tudo que estava sendo feito era na base da fé, pura. Da fé. Da fé da pessoa com quem eu me comprometi, tá, para fazer esse trabalho. Hoje não, hoje é algo que a gente tem não apenas a fé, mas a gente tem a materialidade de resultados que já são robustos na entrega dessa nossa missão. E você é um grande aliado nisso, que é moralizar a saúde do Brasil. Tô junto, soldado. Soldado. Sou sargento, mas voltei a ser soldado aqui nessa pauta, tá? Capitão, meu amigo, capitão. Sargento com muito orgulho, irmão. E raiz, tá? Hoje tem uns Nutelinha que também tá foda, né? A gente é raiz. Mas aí no outro podcast a gente volta nesse assunto, né? Que é o que eu falei, não se engane. A gente tá aqui, vou ajudar a saúde, mas, meu irmão, vagabundo não tem vez. Malandro não tem vez. Cara, eu tenho uma coisa que me incomoda profundamente em relação aos planos de saúde. Eu vou falar disso e depois vou falar de 2 sugestões de leis que são pertinentes a isso, né? Mas, por exemplo, eu acho que ainda é assim, tá? Todo socorro público, ele não te leva para um hospital privado. Certo. Ele te leva para um hospital público, tá? E por que isso tem grande relevância, tá? Porque o gasto que deveria ser do seu plano de saúde, ele é do SUS, ele é do sistema de saúde pública. E o plano tem uma grande vantagem nisso, porque se você sofreu um acidente, ele não vai pagar o hospital caro para você. Se você passou mal em casa, ele não vai pagar o teu primeiro atendimento, talvez uma UTI que você esteja. Ele não vai pagar, então ele está se beneficiando. Então, a primeira sugestão que eu tenho de projeto de lei é que tudo bem, pode manter assim por questões técnicas de socorro. O cara não é obrigado a saber onde está cada hospital. Eu entendo isso. Nós já temos a solução para isso. Mas o cara plano de saúde tem que ressarcir ao poder público por aquele gasto feito por uma pessoa segurada por plano de saúde, pô. É óbvio que tem que fazer. Desculpe, até vou um pouquinho além. Uma outra coisa que aí eu quero pedir a opinião de vocês. Aí quero que vocês me digam se vocês concordam com isso. Todo criminoso que gerar algum atendimento de saúde tem que ser obrigado a bancar todos os custos. Por exemplo, ele foi baleado, foi para um hospital, foi feita cirurgia nele para salvar a vida dele. Faturinha, meu amigo, você vai pagar. Você não foi roubar? Você não foi cometer crime? Aqui, ó, faturinha para você pagar aqui. Não tem como pagar. Paga na prisão trabalhando. Não tem como pagar? Não tem bens para pagar? Paga trabalhando. Vai servir a sociedade. Alguém se machucou por tua causa? O policial foi baleado. Foi lá para o sistema público de saúde. Sofreu uma intervenção médica. Isso custa caro. Isso custa dinheiro para os cofres públicos, que deveria estar sendo usado para o trabalhador, deveria estar sendo usado para o pedreiro que se machucou e precisa de um atendimento, está sendo usado para vagabundo. Então, pergunta a você, tá? Essas pessoas que defendem vagabundo, eu sei que vai comentar aqui, mas não precisa não, tá? A opinião de vocês eu não quero não. Quero a opinião das pessoas de bem, de bem. Você acha que isso é o correto a se fazer? Não vai deixar de atender o cara não, vai ser atendido. Mas a faturinha vai estar lá para ele pagar. Pronto. Já começa a melhorar muita coisa, não é isso, doutor? É isso. Eu tenho um exemplo em casa. Minha mãe foi diretora de presídio por 10 anos. Então eu fui educado. Eu não sabia. Minha mãe foi diretora. Por isso tem um viésinho aí na brabeza, na polícia. Exato. Dona Hortência, beijo, mãe. Recentemente eu operei minha mãe e o plano de saúde negou o tratamento da minha mãe, tá? O diretor do plano de saúde, quando descobriu, o PROCON fizemos a denúncia, o PROCON foi agir, porque infelizmente a ANS ou demora demais para agir ou não age. Me perdoe a franqueza, a nossa opinião. Poderia ser extinta a ANS? Hoje ela tem alguma utilidade? Tem alguma serventia, alguma relevância, doutor? O que você acha? Hoje. Não estou falando amanhã. Vamos falar hoje. E nem ontem. Estou dizendo o seguinte, hoje. Hoje. Ela está trabalhando. Eu sei que mudou recentemente agora e talvez não podemos jogar toda essa responsabilidade em cima da nova gestão. Perfeito. Por isso que eu estou falando assim, hoje, diga-se hoje, de 2 anos para cá, né? Veja, de 2021 para frente, sobre uma gestão específica, a gente notou a particularidade dessa guinada. Do aumento de negativa, da impunidade estruturada, do aumento da judicialização, são números. Uhum. E da explosão do lucro das operadoras de saúde. A última gestão, o presidente atual, ele iniciou com uma fala que eu parabenizei e volto a parabenizá-lo por essa fala. O atual presidente da ANS, ele falou em entrevista ao Portal 247, ele afirmou que as diretorias da ANS se transformaram em feudos. Abre aspas, fecha aspas.
Ele colocou isso no sentido de ter dificuldade de promover as ações fiscalizatórias, as ações de correção do setor, por conta do comprometimento de interesses de certas diretorias. Foi uma forma dele manifestar a necessidade de alterações estruturais. E nós da Andes concordamos plenamente com isso. É necessária uma reformulação e conte conosco para promover isso. Mas o que é curioso? Após essa manifestação, a gente nota uma maior aproximação da atual gestão com os planos de saúde. E quando nós vemos as ações, qual ação foi efetivamente tomada para garantir que essas diretorias não sejam mais feudos? Nós tivemos ciência de absolutamente nenhuma. Sugerimos audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor em Brasília. A Agência Nacional de Saúde não foi presencialmente. Eu acho que tinha coisa mais importante para fazer do que discutir a ética na saúde suplementar. A agência é responsável pela regulação do setor. Participou por vídeo. E aí, quando interpelado o diretor de fiscalização, o responsável, ele falou que não, é porque nós temos dificuldade de fiscalização por limitação de mão de obra. Pô, Gugel, eu como pessoa física, hoje com uma estrutura de pessoas que compartilham dos nossos valores, conseguimos fazer todo o diagnóstico do problema da saúde suplementar. E a agência que é financiada para isso, não viu nada, não sabe de nada, não escutou nada? Estranho. Porque ou a gente vê uma ineficiência, incompetência, ou são incompetentes, ou são comprometidos. Me perdoe. Então, esse é o meu entendimento pessoal. Então, ou acho que a integridade, o erro ele é pertinente, né? Mas ou acho que tem que ter um posicionamento de reconhecimento da falha da entidade. Eu acho que esse é o primeiro passo. Estamos falhando no nosso papel de defender o interesse dos pacientes. E aí, quem foi uma das entidades que questionou o Conselho Federal de Medicina quando fez a nova resolução para defender paciente, para defender consumidor? Quem foi uma das entidades que questionou? A Agência Nacional de Saúde. Junto com os planos de saúde. Esquisito. Enfim. Te interrompi quando você estava falando da tua mãe, que você operou sua mãe. Volta aí para essa aí que Cara, te interrompi. Vai. Para você ver, a gente vem apontando nessa operadora em questão há mais de 3 anos a irregularidade da auditoria. Eu já apresentei de forma extensiva a diretoria e o pessoal finge que não está ouvindo nada, então começa a entender que faz parte do problema. E tenho convicção hoje que é proposital, né? A gente vem denunciando isso. Minha mãe, uma hérnia de disco importante, eu sou cirurgião, neurocirurgião, opero coluna como essência da minha prática, indiquei a cirurgia de minha mãe. E aí foi negada. Pedi o contato do médico auditor, não me deram nem o nome do médico auditor. Por quê? Porque é automatizado. Quem negou não é formado nem em medicina. A gente sabe disso. Não existe médico. É automatizado. Quer dizer, você estuda mais de 10 anos na sua vida para dar um diagnóstico que é recusado por quem não tem a menor ideia da problemática, não tem a menor capacidade de discussão daquele assunto. Eu não vou nem entrar no mérito da questão do cara ser enfermeiro ou não. Eu vou entrar no mérito do cara ser até médico. Mas se ele não é um neurocirurgião, na minha visão, ele não tem condições de discutir contigo a necessidade ou não daquele tratamento. Mas a minha opinião. É porque o papel do médico auditor... Por que o médico auditor não precisa ser um neurocirurgião? Porque ele não está lá para negar o tratamento. É por isso. Ele está lá só para validar as questões... Para validar a doença, pertinência da doença, questões e, principalmente, vamos imaginar. Imagine que um médico que atue de forma antiética indica um tratamento sem a devida conformidade e aquilo coloca em risco o paciente. Qualquer profissional formado em medicina ele pode avaliar isso. E é papel dele avaliar isso. Então, o papel do médico auditor é chegar para o paciente e dizer, olha, veja, isso aqui eu não concordo. Tá? Eu acho que isso aqui não é a melhor alternativa para você. Mas se você escolheu aquele profissional, e é um direito seu escolher, e você quer fazer o tratamento com ele, é um direito seu, o plano vai ter que pagar. É o que está na lei. É isso. Ele vai pagar. Agora, se houver um desfecho negativo, o plano não pode ser responsabilizado por isso, porque nós manifestamos aqui que nós não concordamos. Sim. Então, esse é um dos grandes papéis do médico auditor. Médico auditor não é já agente comercial para gerar economia de plano de saúde. E hoje, a gente viu a entidade que se autodenomina como Sociedade Brasileira de Auditoria Médica atuando justamente para garantir o direito de negar, para fundamentar o quê? Lucro de plano de saúde. Com certeza. Lucro de plano de saúde. Então, isso precisa ser exposto. Então, minha mãe sofreu a negativa, não conseguiu o contato com o médico auditor, fizemos as denúncias pertinentes, e aí quando a diretoria, o Gel, descobriu que era minha mãe, manda uma mensagem para mim, a mensagem está aí. Não, me desculpe, se eu soubesse que era sua mãe, eu teria liberado o tratamento. Mas porque minha mãe é especial para mim, mas eu trato minha mãe como eu trato meus outros pacientes, eu trato meus pacientes como eu trato minha mãe. O tratamento de minha mãe é exatamente o mesmo que eu proponho para qualquer outro.
Não, vou liberar o tratamento. Não, você libera o tratamento porque é direito dela como consumidora, não porque é minha mãe. Assim como você tem que liberar de todos os outros pacientes que estão tendo. Liberaram a cirurgia de minha mãe no mesmo dia. Ou seja, mostrou que a diretoria do plano de saúde interferiu no processo. Sim. Interferiu. Como continua interferindo? Para negar. Porque essa empresa em questão, ela atua da seguinte forma. Plano de saúde, você quer liberar o quê? É isso aqui que você quer liberar? Você quer negar isso aqui? Então, beleza, pode mandar para mim aqui que eu vou arrumar um jeito de criar um pretexto para negar esse tratamento aqui para você não gastar e conseguir ganhar dinheiro. Doutor Ramalho, é verdade que muitos médicos estão deixando de aceitar plano de saúde para se proteger e se defender desse feudo que eles criaram? Isso é um assunto discutido na classe médica? Irmão, veja, aqueles profissionais, eu tenho 6 anos dentro da faculdade de medicina, 5 anos dentro de uma difícil formação em neurocirurgia, eu tenho mais de 4.000 procedimentos cirúrgicos documentados, fiz curso de evolução em técnica cirúrgica na Alemanha, nos Estados Unidos e na China. Hoje, praticar uma boa medicina no país, sob as condições impostas pelos planos de saúde, está ficando impossível. Os médicos, para fazerem isso, eles estão tendo que abrir mão da autonomia profissional. E não se pode abrir mão da autonomia profissional. Não, porque é o CRM dele que está ali, né? Tá? Não pode se abrir mão. Eu já recebi assédio de que para operar naquele hospital eu teria que utilizar o material cuja empresa é do propriedade do hospital. Aí não dá. Aí não dá. Eu tenho que utilizar o material que é mais adequado. Sim. Ponto. E acabou. E eles tentando empurrar em você. Empurrar. Aconteceu em Brasília isso. Então, veja, minha manifestação foi muito clara. Não concordo, fiz a manifestação por plano, fez o acionamento e troquei de hospital. E acabou. E acabou. Tá? E quando os meus pacientes me perguntam por que eu não levo para o hospital em questão, não vou citar o nome aqui, mas no futuro vai ter entendimento, eles vão saber por que eu não levo para aquele hospital. Eu explico por que eu não levo e eu mostro o motivo por que eu não levo. Porque eu não posso permitir que haja interferência. Então, a indicação é de acordo com o que é melhor para o paciente. Ponto. Acabou. Acabou. E aí os médicos, eles estão sendo coagidos a ter que mudar a sua indicação para atender demanda financeira de plano de saúde. Cara, isso é gravíssimo. E quem faz isso está incorrendo em vício ético. Ele está traindo a confiança, Gugel, de quem procurou ele no momento de necessidade, irmão. Isso é gravíssimo. Medicina é cuidar de pessoas. Medicina é cuidar de gente. Tá? Então, a gente não pode trair a confiança da pessoa nesse sentido, jamais. Meu querido irmão, qual o assunto a gente tem aí para finalizar ainda mais algum tempo? Cara, tem muita coisa. Mas qual que você gostaria de falar agora por último para a gente já encaminhar para o encerramento? Veja, a gente tem que trazer clareza sobre a problemática da automatização negativa e a gente está falando bem sobre isso, sobre a imposição de pacote. Aqui no Rio de Janeiro acontece muito em determinadas redes hospitalares. O que seria? Isso? O que é isso? O médico indica um tratamento, chega no hospital, o hospital avalia. Não, nós temos um contrato com o plano de saúde que foi imposto pelo plano de saúde que diz que para tratar essa doença o valor máximo de custo é X. Se o tratamento custar R$1 a mais do que X, eu não posso passar. E aí ele não manda a solicitação de tratamento para o plano. Aí quando o paciente questiona, mas cadê meu tratamento? O plano afirma, não chegou nada para mim. Não chegou nada para mim. Se não chegou nada para mim, não tem como ter negativa. Se não tem negativa, não abre reclamação na ANS. Se não abre reclamação na ANS, não tem como acionar. Ele tem dificuldade até para acionar juridicamente, porque ele tem que primeiro acionar juridicamente o hospital que não mandou a solicitação para o plano dar negativa para ele poder entrar com a ação. Atrasa. Delay. Entendeu o raciocínio? Então, para fazer o tratamento... Você atrasa, nega... E defende depois no âmbito jurídico institucional. Tá? E aí, se o médico indica o tratamento seguindo o código de ética, chega o diretor do hospital. Se você continuar indicando aí, eu vou ter hospital do hospital e você não pode operar mais nesse hospital. Tem médico que é proibido de entrar em hospital. O médico não é funcionário do hospital. Veja bem, ele presta serviço ao paciente através do plano de saúde. Mas eu não posso mais entrar naquele hospital porque, como eu indicava o tratamento que eu achava melhor, a gente sabe que tem profissionais que cometem excessos. E a gente não vai ser leniente em relação a isso. A gente vai combater e expor, porque precisa ser visto. Mas a gente não pode punir os corretos por conta dos ímpios, né? Não podemos, a gente tem que separar. Então, ele não consegue fazer o tratamento. Por quê? Porque tem pacote. Pacote.
Qual o problema do pacote? É limite de gastos. E o que é que diz a lei? A lei diz que não pode haver limitação de custos. O tratamento tem que ser feito de forma integral, de acordo com a necessidade do paciente. Então, o paciente precisa de uma cirurgia, ele tem que ter o melhor recurso cientificamente comprovado para aquele tratamento. E não mais barato para o plano de saúde. É o melhor para salvar aquela vida. O que é que está acontecendo agora? É o contrário. Você só tem acesso ao tratamento se o tratamento que o médico lhe indicou estiver de acordo com o que nós do plano de saúde queremos gastar. Se for maior do que isso, você não tem. Que absurdo. Isso está acontecendo em todo o território nacional. Em todo o território nacional. E aqui no Rio de Janeiro acontece muito, tá? Acontece muito, tá? Eu ouso dizer que talvez tenha sido implementado inicialmente aqui no Rio de Janeiro. Tá? Qual é o nosso trabalho? Trazer Luiz. Vamos discutir? Vamos trazer os diretores de hospitais para conversar aqui? Vamos conversar? Sim, deve ter uma razão, né? Vamos que não conversar. Seja financeira para isso, né? Não. Que não seja lucro, né? Melhor dizendo, né? Ou não, né? Ou não, tá? Eu acho difícil que eles aceitem o convite, mas eu faço o convite. Quem quiser, por favor, vamos discutir isso abertamente. Vamos discutir isso sobre a luz. E trazer a verdade. É isso. E olha, nós vamos fazer vários podcasts. Quem gostou aí, você que gostou aí do doutor, do trabalho que a gente começa a fazer agora em defesa da saúde como um todo, né? O nome da Frente Parlamentar é Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Suplementar. O nome da associação dele é Aliança Nacional em Defesa da Ética na Saúde Suplementar. Da Ética na Saúde Suplementar. Então vamos lá. Esse trabalho, eu com muito orgulho, vou assumir esse papel aqui no Rio de Janeiro, para ajudar meu nobre irmão, e também em Brasília, também em âmbito nacional, mas muito mais aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Então você que tem perguntas, você que quer um podcast novo, a gente vai fazer outro. E se você tiver perguntas, deixa aqui nos comentários, que eu tenho certeza que o doutor vai ter o maior prazer em gravar um vídeo, em responder. A gente está publicando as maiores perguntas. E é saúde suplementar, mas vai impactar na saúde do Brasil inteiro. Como a gente disse, quando a gente consegue fazer os planos de saúde funcionarem, a gente consegue dar um descanso, um refresco para a saúde pública daqueles que não têm condições de pagar um plano de saúde hoje. Então, isso é uma questão de saúde pública e de forma geral. E até hoje, esta é a única frente de trabalho, né, doutor, que aceitou erguer a cabeça e se levantar contra isso. Então, todos são muito bem-vindos, médicos, pacientes, todos que querem contribuir, inclusive as operadoras. Sim. Que querem manifestar sua defesa, porque se houver uma lógica, a gente também vai entender e tentar entender a lógica, né? Conversamos ontem com representantes de operadoras de saúde e construímos soluções. A gente entende que tem questões que eles têm razão, têm pertinência, existe fraude no setor, existe irregularidade no setor que precisa ser exposta e combatida. É por isso que quando eu idealizei o projeto, a ética ela foi escolhida de forma proposital. É a Aliança Nacional em Defesa da Ética na Saúde Suplementar. Por quê? Porque se a gente promove a ética, a integridade, todos aqueles que fazem a saúde suplementar estarão devidamente protegidos. Os pacientes, os profissionais, os empresários, os planos de saúde, os hospitais, todos sobre o mesmo manto. Promover a ética e a dignidade da saúde. Esse é o nosso papel. E a gente vai avançar isso aqui no Rio de Janeiro, em Brasília, com o seu apoio. Aqueles que precisarem de qualquer tipo de apoio, de informação, que quiserem apresentar denúncias@andes.org. Tá? Ótimo. Tá? Fica à disposição. Meu contato pessoal, meu Instagram. Já deixo a sugestão que procurem também Gugel, tá? Que é um caminho direto. Chega até a gente, tá bom? E aquilo que for necessário, por favor, contem conosco, tá bom? Para colaborar, construir e sanar esse problema. Com certeza. Doutor, meus parabéns pelo trabalho. E vamos junto e vamos firme. É propósito, né? Isso é propósito. Isso aí, pessoal. Propósito. Sejam bem-vindos e caminhem conosco nessa luta e em outras lutas também que a gente vai encarar aí pela frente. Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, já. Deus abençoe, irmão. Fica com Deus. Obrigado a todos.